Amado, querido e poderoso e maravilhoso Deus e Pai, nós engrandecemos, exaltamos e glorificamos o Senhor. Dizemos: Senhor, Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és aquele em quem nós verdadeiramente confiamos. No Senhor nós sabemos que podemos colocar toda a nossa confiança, porque Tu és Deus, porque Tu és o Senhor e, acima de tudo, porque Tu és bom. Nós também sabemos, Senhor, que não somos merecedores de absolutamente nada. Não sabemos nada, não podemos nada. Nós merecemos tudo o que há de mal e de ruim, de dolorido. Mas o Senhor é bom. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos sustenta. Muitas vezes nós não temos a paciência necessária, mas o Senhor nos sustenta. Então eu peço a Todo-Poderoso, a Deus amado, querido, maravilhoso, misericordioso, Deus eterno e compassivo, eu peço que o Senhor fale conosco hoje. Temos tantas coisas para aprender juntos e só aprendendo. Tem muita gente que não gosta, né? Mas nós não estamos fazendo aquilo que as pessoas gostam. Estamos fazendo aquilo que é necessário. E vamos aprender hoje, juntos, a respeito da Tua palavra. Pedimos que o Senhor use da Sua infinita graça, da Sua infinita misericórdia e da Sua infinita compaixão para conosco. Esta é a minha oração, com honra, louvor e glórias ao Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, queridíssimas irmãs, nós vamos falar hoje, de um assunto importante. Você precisa saber disso. Aliás, nós cremos que tudo que a gente traz aqui é de suma importância para a vida cristã. Então hoje nós vamos falar sobre dispensações bíblicas. E eu não estou colocando uma primeira leitura bíblica para falar disso, porque nós vamos trabalhar com algumas leituras bíblicas, né? A palavra dispensação, ela é grega, ela vem do grego, oikonomia. Daí surgiu o termo economia. Se você for lá no dicionário, você vai encontrar que economia é uma boa ordem na administração, na despesa de uma casa.
Olha só como determinadas coisas vão puxando outras e outras, né? Dispensação, ela vem de uma palavra grega, oikonomia, ela surgiu desta palavra, que quer dizer, que derivou uma outra palavra, que é economia, que quer dizer cuidar bem da despesa de uma casa. Da onde vem a palavra também mordomia. Às vezes a gente usa essa palavra de uma forma completamente errada, né? Ah, aquela pessoa tem muita mordomia. Mordomia, na verdade, é gerenciar uma casa. Isso é mordomia. Casa no grego. Por que eu estou falando no grego? Por que eu estou falando do grego? Porque é a língua em que foi escrita a maioria do Novo Testamento. A maioria do Novo Testamento foi escrita no grego, um pouco no hebraico, né? Casa no grego é oikos. No uso bíblico, a dispensação, a oikonomia, quer dizer você, ou melhor, quer dizer aquilo que Deus faz da sua grande casa. Então, dispensação no grego, dispensação na Bíblia, quer dizer aquilo que Deus faz da sua grande casa. Qual que é a grande casa de Deus? É o universo. O universo é a casa de Deus. E a casa de Deus é composta de homens e de seres angelicais. Então, quando a gente vai estudar as dispensações, a gente vai encontrar vários métodos que Deus usa para administrar o mundo. E Deus usa métodos diferentes em períodos diferentes. Então, para a gente falar de dispensação, a gente primeiro precisa entender o período do qual nós estamos falando. A dispensação de hoje, a maneira como Deus administra o mundo hoje, não é igual à maneira como Deus administrou o mundo 4.000 anos atrás. Por causa disso, que é interessante a gente manejar bem a palavra da verdade, como Paulo orientou a Timóteo fazê-lo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Maneja bem a palavra da verdade. Então, quando a gente fala em estudar a Bíblia, meu irmão, minha irmã, é passar por tudo isso. É ter este entendimento. Né? Dispensação. O que é dispensação? É como Deus age naquele tempo, ou como Deus agiu naquele tempo. Não é que Deus muda. Deus não muda. É que conforme Ele vai revelando as coisas para nós, Ele pode também revelar uma nova dispensação. Então nós temos aqui algumas dispensações. Vamos começar lá
no Éden. Olha só que maravilha que são as coisas de Deus. Olha que coisa maravilhosa. No Éden, nós tivemos a primeira dispensação, a primeira administração de Deus na sua casa, que era uma casa da inocência. O homem e a mulher, Adão e Eva, eram totalmente inocentes. Então era a dispensação da inocência. Aí eles conhecem o bem e o mal, aquilo que estava proibido para eles, e não era porque Deus queria controlar tudo, era porque Deus não queria que o homem sofresse. Mas o homem parte para um estado chamado de consciência, e aqui muda a dispensação de Deus. Já Deus não tratou mais Adão e Eva como ele tratava na época que eles eram inocentes. Muda a dispensação. Então a primeira dispensação foi a da inocência, a segunda dispensação, a dispensação da consciência. A terceira dispensação você vai encontrar no Velho Testamento também, que é quando o homem quer um governo, porque era Deus que governava tudo, Deus que mandava em tudo, mas o homem quis um governo. Muda a dispensação. Depois vem a era, o tempo, a dispensação patriarcal da família. Já é uma outra dispensação. Aí Deus entrega a lei. Porque, olha, o homem deixou de ser inocente, ele quer um governo humano, as famílias começaram a ter o pai como centro, e Deus coloca a lei para o povo. Nós vivemos nessa época da dispensação da lei até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Durou até aí. Aí Deus muda novamente. Não é que Deus muda. Com a vinda de Cristo, a graça passa a ser uma outra dispensação, um outro tempo, uma outra maneira de Deus administrar a sua grande família, que é o universo, que é o mundo, que é a casa universal de Deus. Nós estamos hoje vivendo a dispensação, o tempo, a era. Deus está administrando. A mordomia de Deus é através da graça. Nós temos a graça de Deus, graças a Deus. Então nós vivemos a dispensação da graça. Daqui a pouco o mundo vai entrar, daqui a pouco, forma de dizer que nós estamos falando um tempo histórico, é daqui a pouco, né? No milênio, na dispensação do milênio, quando será a última dispensação que nós podemos indicar. A última é o milênio, porque daí para frente a Bíblia não fala mais nada. O milênio será a última dispensação. O que é o milênio? É o retorno ao governo divino. Olha aqui, que coisa maravilhosa. Isso não quer dizer, veja bem, eu estou trazendo um assunto assim e eu vou buscar aqui esclarecer o máximo possível. Isso não quer dizer que a Bíblia traga seções independentes uma das outras. A Bíblia não traz a época da inocência independente da época da consciência, consciência independente da lei. Não. Isso aqui é objeto de estudo. Entendeu? Estudando,
E para que a gente possa entender melhor, nós fazemos esta divisão. A Bíblia nos permite fazer esta divisão como objeto de estudo. Algumas coisas da lei, por exemplo, só como exemplo, continuam de pé. Não quer dizer que acabou, cessou, findou. Não, algumas coisas uma ou outra coisa das dispensações antigas continuam de pé. De pé no sentido da maneira como Deus trata o homem. Falei da lei, vão achar que a lei está vigorando. Não. Continuam de pé. Não se esqueça que o assunto é dispensações bíblicas. O trato de Deus no decorrer dos tempos para com o homem. Então, quando eu digo continuem de pé e citei a lei, poderia ter citado a consciência, poderia ter citado o governo humano, algumas formas de Deus tratar a sua casa continua vigorando. Deus ainda trata de algumas formas, especialmente quando se diz do governo humano. Algumas coisas ainda continuam da mesma forma que Deus tratava. Agora, o que não muda são as bênçãos de Deus para o seu povo, seja qual for a dispensação em que nós estejamos vivendo. E isto também é bíblico. Você vê que a gente vai começar a ler a palavra dispensação e nós vamos encontrar esta palavra 4 vezes no Novo Testamento. Primeiro em Coríntios, capítulo 9, versículo 17, né? Nas corrigidas, né? Você não encontra a palavra você não vai encontrar dispensação, você vai encontrar dispenseiro. Entendeu? Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me é confiada. Isso é Paulo falando. Olha, se eu faço as coisas porque amo fazer, eu tenho galardão. Mas se eu faço simplesmente porque eu preciso, está se referindo às coisas do reino de Deus, eu faço porque eu sou um dispenseiro, eu sou um mordomo de Deus aqui na terra. Está vendo? Não tem a palavra dispensação, por causa disso que eu vim mostrando para vocês que a palavra vem de oikonomia, né? Da onde derivou a palavra economia, oikos é casa, e vem por aí afora. Por causa disso que eu comecei a falar de como foi escrito isso daqui no grego. E o grego é muito diferente do português. Só por isso, né? As pessoas estão reclamando que nós não estamos ao vivo pelo Facebook. É que não está entrando. Eu não posso fazer nada. Eu não sei se é problema aqui, não sei o que é. Não estou conseguindo fazer a transmissão ao vivo. Entra no site, né? Gente, quando não dá de um jeito, vai de outro. Não estou conseguindo fazer ao vivo porque não está entrando, né? Não posso fazer nada. Então veja bem, a gente vai encontrar a palavra, não a palavra, mas o termo, relativo ao termo dispensação,
4 vezes no Novo Testamento. 1 Coríntios 9:17, que eu acabei de ler, Efésios 1:10, Efésios 3:2 e Colossenses capítulo 1, versículo 25. Está vendo como quando a gente começa a falar do grego, é porque precisa explicar essas coisas, né? Então, Deus fez com os homens, relatado na Bíblia. Você não vai encontrar isso que eu estou falando do jeito que eu estou falando na Bíblia, porque isso aqui é o objeto de estudo para que a gente possa entender melhor a Bíblia Sagrada, né? Deus fez com os homens até hoje 8 alianças, 8 maneiras diferentes de Deus tratar os homens. 8. E cada uma delas é muito clara na Bíblia. Não está escrito aqui na Bíblia, Deus fez com os homens. Não. Mas a gente estudando a Bíblia consegue ver estas 8 alianças, essas 8 eras, essas 8 mordomias de Deus, maneiras com as quais Deus usou para tratar os homens. A primeira aliança, a primeira maneira que Deus usa para tratar os homens está aqui na época da inocência. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deixa eu pegar isso aqui para ficar mais fácil para eu ler. Olha só, vê se eu consigo ser claro com você. Gênesis 1, 28. A primeira aliança, a primeira administração de Deus com a sua casa universal. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. É uma aliança que Deus está fazendo com os homens. Talvez Adão e Eva não tivessem tido este entendimento que era uma aliança, mas para estudo e no estudo a gente chega a esta conclusão. Não sou eu que chego. A maioria dos teólogos chegam a esta conclusão, que esta foi a primeira aliança que Deus fez com os homens. Independente se o teólogo é pentecostal, não importa, né? É comum se chegar a esta conclusão, que esta foi a primeira aliança, a primeira dispensação, a primeira mordomia. Você entendeu o que quer dizer a palavra mordomia, né? Mordomia é administrar a casa. Então, como é que Deus faz a mordomia da sua casa universal? Com esta primeira aliança, dizendo para Adão e Eva: olha, eu abençoo vocês, vocês vão se multiplicar, né? Vão encher a terra e vão sujeitar a terra e tudo que há nela a vocês. Quer dizer, vocês vão mandar em tudo. Olha só. Então, aqui já deixa claro para a gente que muita gente ainda pensa assim. E quando diz Deus, sede fecundos, multiplicai-vos, não tem como a raça humana se multiplicar se não for através do sexo.
Então aqui a gente já fica muito claro para nós que o pecado de Adão e Eva não foi o pecado sexual, porque sexo entre marido e mulher não é pecado. Entendeu? Porque é uma ordem de Deus. É um acordo que Deus faz com Adão e Eva. Olha, vocês precisam se juntar para ser fecundos, fecundar, multiplicar, certo? Então, deixa claro aqui para nós que o pecado não é o pecado do sexo, porque Deus está deixando claro isso para Adão e Eva, para eles multiplicarem, né? Quando Adão e Eva pecam, eles pecam, desobedecem a Deus, vão cair na consciência que Deus queria evitar para o homem. Mas Deus já sabia que isso ia acontecer, porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Deus não é pego de surpresa. Ele, sabendo que isso ia acontecer, Ele já providencia um Redentor. E esta é a segunda aliança, a segunda mordomia, a segunda dispensação entre Deus e os homens. É a aliança que Deus faz com Adão. Então essa era uma aliança edênica. A primeira foi a aliança edênica, do Éden. A segunda aliança é especificamente com Adão. Deus fala para Adão aqui em Gênesis capítulo 3, versículos do 14 até o 21, né? Eu não vou ler porque é bastante, mas Deus viu Adão como um homem decaído e Deus oferece para Adão a promessa de um Redentor. Você vai ler aí do 14 ao 21, você vai ler isso. Quando Deus faz duas vestimentas de pele para Adão e Eva e veste eles, Deus sacrifica dois animais pelo pecado de Adão e Eva. Ali está a promessa de um Redentor que viria. O pecado justificado pelo sangue, pela morte de dois animais, dos quais Adão e Eva passam a utilizar do couro daqueles animais para terem uma vestimenta. Ali, no versículo 21, está iniciando o período dos sacrifícios pela redenção do pecado. É a aliança que Deus faz com Adão, porque Deus conversa com Adão. Depois passa-se o tempo e Deus faz uma promessa lá na frente com Noé. Aliança com Noé, você vai encontrar aqui em Gênesis capítulo 9, versículo do 1 ao 17. Aqui na minha Bíblia, na sua eu não sei, já existe um subtítulo dizendo Aliança de Deus com Noé. Gênesis 9, do 1 até o 17. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. A partir daí, nós entramos na dispensação, no tempo do governo humano, o que assegura
a continuação da vida sobre o planeta. É a aliança de Deus com Noé, a terceira aliança. A quarta aliança, Deus faz com Abraão. Você vai encontrar aqui em Gênesis capítulo 12. E agora, é pena que o nosso tempo é muito curto, né? Porque as pessoas, elas ouvem as coisas na televisão, nos jornais, né? Mas a maioria dos jornalistas não são cristãos. E a maioria também escreve aquilo que os editores dos jornais querem que seja escrito ou dito. Então veja bem, se você abrir a Bíblia, você é uma pessoa inteligente, você que vai me ver aqui pelo YouTube, você que está me ouvindo pela internet, pelo aplicativo, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando aqui agora. Deus faz uma aliança com Abraão, e nesta aliança que Deus faz com Abraão, que está aqui em Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, Deus fala o que para Abraão? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa e de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem. Qual a terra que Deus mostra para Abraão? Deus fala: vai para uma terra que eu vou te mostrar. E qual é esta terra que Deus mostrou? Eu sei que você está respondendo que é a terra prometida, que é a terra de Israel, mas eu quero te falar uma coisa geograficamente. A terra que Deus mostra aqui é a Palestina. Que é a terra de Israel ampliada. É a terra prometida. A terra prometida é Israel e Palestina. Então, quando você vê coisas na televisão, você não se esqueça daquilo que você leu na Bíblia. Né? Se você tiver uma Bíblia com mapa, e é muito bom ter, você vai ver, você vai simplesmente confirmar o que eu estou falando. Na época de Jesus, você vai ver Jesus andando pela Palestina, na terra dele. A Palestina é terra dos judeus. Eu não estou aqui querendo criar caso. Eu estou aqui falando para vocês o que a Bíblia fala. Deus deu a Palestina como terra prometida. Fez esta aliança com Abraão, que é a quarta aliança. Depois, Deus vai fazer uma aliança. Eu estou dando uma corridinha agora porque o nosso tempo está estourando. Deus vai fazer uma aliança lá na frente com Moisés. E esta aliança condena todos os homens, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. E esta aliança com Moisés, você vai encontrar em Êxodo capítulo 19, versículos do 1 até o 25. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Aquilo é uma aliança que Deus está fazendo com Moisés. Depois, meu irmão, minha irmã, não querendo criar nenhum tipo de confusão, mas passando para você a verdade
né? A verdade. Pronto, simplesmente a verdade. A verdade às vezes incomoda, eu sempre digo, a verdade às vezes incomoda algumas pessoas, incomoda mesmo. Você vai encontrar como a sexta aliança, meu irmão, minha irmã, uma aliança chamada, no campo do estudo, aliança palestínica. Só que eu quero deixar claro isso para você. Isso aqui, qualquer teólogozinho sabe disso que eu estou falando. Isso aqui é aliança palestínica. A Palestina é terra prometida. A briga, a discussão é exatamente porque quem está na Palestina sabe que a Palestina é terra prometida. E quem está confinado no território israelense sabe que aquela terra da Palestina, da região palestínica, é terra prometida deles. Tudo isso por causa de um dos filhos de Abraão, chamado de Ismael. De Ismael originou-se os árabes. E este é o motivo da guerra, da briga, do bombardeio, da faixa de Gaza. Este é o motivo todo. Então você vai ver esta aliança palestínica aqui em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Até o versículo 30. Você vai encontrar isso aqui. E você vai encontrar também, é isso que eu estou querendo saber, se eu não marquei errado aqui. E quando a gente está fazendo o estudo, às vezes a gente dá uma bobeira aqui, marca alguma coisa errada naquele. Eu acho que está aqui em Lucas, mas eu estou com medo de ter marcado errado, porque eu estou achando que eu marquei errado, e eu marquei. Tá vendo? Eu achei mesmo que estava errado. Deixa eu ver se está aqui. Se é, às vezes, no afã da coisa, a gente marca errado. Deixa eu ver. Deixa eu ver se o erro é o que eu estou pensando. Mas aí você precisaria do mapa, né? É Lucas, eu marquei 26, não tem Lucas 26, é 2,6. É aonde nasce Jesus. Aonde nasceu Jesus, hoje, tem domínio árabe, mas é terra de Israel. É a aliança palestínica. Estando eles, Lucas 2,6, enfaixou na manjedoura porque não havia lugar na hospedaria. Naquela época, era terra de Israel. Porque era promessa de Deus. Aonde nasce Jesus é terra de Israel. Depois existe, estou falando da aliança palestínica aqui. Depois tem a aliança com Davi. Qual que é esta aliança? É quando o Senhor Deus, qual que é essa dispensação, qual que é essa mordomia? Mordomia não é viver boa vida, não. Mordomia é a maneira como você administra a casa. O que o mordomo faz? Ele tem boa vida? Não. O mordomo é o sujeito que administra a casa. Né? Deus promete para Davi o quê? Aliança com Davi, que é a penúltima aliança. Deus promete o trono de Israel à posteridade de Davi.
promessa que é cumprida em Cristo. Porque Cristo é chamado, você vai ler, né? Lucas capítulo 1, versículos 32. Aqui, ó. Lucas 1,32. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha só. Então, Cristo é filho de Davi. É uma aliança que Deus havia feito com Davi. O trono para a posteridade de Davi. A promessa que Deus cumpre em Cristo. Você vai encontrar isso em Lucas 1, 32, 33. Você vai encontrar em 2 Samuel, capítulo 7. Enfim, para correr um pouco para terminar. Já estourou nosso tempo. E depois a última, a 8ª aliança. Né? É a nova aliança, que é aquela que assegura no futuro a transformação espiritual de Israel e de todos os que creem em Cristo Jesus. Porque os que creem em Cristo Jesus tornam-se, através do último sacrifício, o sacrifício do próprio Cristo, sacrifício pessoal e intransferível, né? O sacrifício máximo aceitável a Deus. Então, a nova aliança, a última aliança, a 8ª aliança, é a aliança da transformação espiritual de Israel, que ainda vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, e a aceitação de todos aqueles que creem em Cristo, o que já está acontecendo hoje. Então está aí, meu irmão, minha irmã, as 8 alianças e as dispensações, as 7 dispensações. Tá certo? Já sei, todo mundo já sabe. Não precisa entrar de novo, sei como por aqui. Ficou claro? Qualquer dúvida, irmão ou irmã, estou à sua disposição. Tá bom? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, amado e maravilhoso Senhor da Glória, nós exaltamos, glorificamos o Senhor, te agradecemos por tudo isso que pudemos juntos aprender hoje. Hoje crescemos um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Fortalece-nos, ó Pai querido, e livra-nos do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.